Quando Deus faz uma promessa ao povo de Israel, ele faz uma promessa para a nação inteira. Isaías profetizou acerca do Filho de Deus, mais ou menos 681 a 701. Isaías profetizou acerca do Messias, o prometido da nação, né? Isaías capítulo 7, no versículo 14, diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Meu nome é Antônia Pereira, fique conosco até o final do vídeo. Nós vamos meditar nessa palavra nesse dia de hoje. O tema aqui é filho, porque Isaías, ele profetizou acerca do Filho de Deus. Fique até o final, em nome de Jesus. Agora, Deus faz uma promessa ao povo de Israel que ele daria um Salvador, que era nascido de mulher, né? E esse filho, por sua vez, era para se chamar Emanuel. Mateus, de 58 a 70, no capítulo 1, Mateus escreve do 18 ao 23, contando a história do nascimento de Jesus. E começa Mateus escrevendo assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, achou-se de conceber do Espírito Santo. E José, seu pai, era justo, tentou deixar secretamente. Abrindo aqui um parêntese, José, por ser justo, ele achou que Maria havia o traído. E ele pensou consigo mesmo: não vou infamar o nome de Maria, não vou deixar ela triste, porém, eu não quero mais Maria. Eu vou deixá-la secretamente, sem que ela perceba que eu estou terminando com ela o noivado, né? Vamos dizer na nossa cultura, usando essa palavra. E foi assim que aconteceu. Um belo dia, José vai dormir e ele tem um sonho. Sonho esse que o anjo chega e fala para ele: José, filho de Davi, não temas deixar a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Porém, estas coisas estão acontecendo para que se cumpra o que foi dito pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome de Emanuel, porque traduzido é Deus conosco. José, despertando-se do sonho também, ele foi buscar a Maria. Nesse intervalo, Maria estava com Isabel, né? Lá no Jordão. Maria estava com Isabel, ela foi passar uns dias lá com a tia para esclarecer a sua cabeça, porque eram muitos comentários. O pai dela não falava com ela, ficou muito bravo. É uma história que todos conhecem, porém, a mãe de Maria acreditou na história de Maria, porque Maria, ao ficar sabendo da história, contou para sua mãe. E nesse mesmo período, Isaías, no capítulo
9, no versículo 6, diz assim, ainda na profecia de 681 a 701, era o mesmo período ali, mais ou menos, né? Que a Bíblia não dá certeza de número, de data, né? Mas os historiadores, eles têm uma base do que aconteceu, quando aconteceu, mais ou menos. No capítulo 9 de Isaías, no versículo 6, diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse filho, Jesus Cristo, pela descrição do seu ministério, nos versículos 6 e 7 de Isaías, há quem queira achar que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, a divina como filho e a humana como menino. Então, aqui nós vemos que, por causa destas duas naturezas, surgiu várias heresias. Alguém não crê que Jesus Cristo é o Salvador, outros dizem que Jesus Cristo era um moço bom, outros... Então, são vários, não vou entrar em detalhes, mas trouxe ali uma certa confusão, porque muitas pessoas, eles queriam saber que verdadeiramente que natureza é essa. Só que Deus, ele faz como ele quer. Deus prometeu de dar ao Salvador da humanidade e ele trouxe a realidade que o seu principado estava sobre seus ombros. Para unir as nações, Deus teve que fazer isto. Né? Já era seu plano desde o Éden para salvar a humanidade. Porém, no livro de Gálatas, capítulo 4, no seu versículo 4, diz assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando Jesus nasceu, ele nasceu na lei mosaica, ele nasceu no tempo da lei. Aqui, Gálatas está confirmando verdadeiramente o que Lucas iria relatar, o que Mateus já tinha relatado sobre o nascimento de Jesus, e Gálatas vem agora na carta, né? Na carta aos Gálatas, no passado tempo, aquela promessa que Deus fez há 701 anos, 701 atrás, antes de Cristo, agora se cumpre, na plenitude dos tempos, né? Deus enviou o seu filho nascido de mulher, porque Deus, lá no livro de Gênesis, ele fez uma promessa, que nasceria da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, eu acredito que todos conhecem essa história. Você que não conhece, comece a estudar a Bíblia para você entender verdadeiramente a história do nascimento de Jesus. Amém? Então, Lucas vem agora 780 depois de Cristo, porque Mateus ele escreve de 58 a 70 depois de Cristo, e Lucas vem de 70 a 80 depois de Cristo. Isso é uma base dos historiadores, né, na teologia, é uma base mais ou menos nessa época. Agora, no capítulo 1 de Lucas, Lucas descreve a Maria
como seria aquilo. O anjo aparece a Maria e ele fala com Maria: Maria, tu és a mulher agraciada, tu serás a mãe do Salvador. E Lucas ali descreve ali aquele momento que o anjo se apresenta para Maria. E Maria, por sua vez, ela diz que não tem contato com homem, e ela pergunta como será isto. E aqui no versículo 35, o anjo responde para Maria e descreve como será que ela conceberá do Espírito Santo. Né? E ali o anjo começa a dizer para ela: descerá sobre ti e cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que te há de nascer, será chamado Filho de Deus. Mateus, ele descreve que o menino será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco, e aqui Lucas descreve que ele também será chamado Filho de Deus, porque o nosso tema de hoje é filho. O que aconteceu? José não entendeu e queria deixar secretamente. Só que o mesmo anjo que fala com José através dos sonhos, lá no Mateus capítulo 1, a partir do 18, é o mesmo que vem falar com Maria aqui no livro de Lucas, no capítulo 1. No versículo 35, ele diz: a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que te há de nascer é chamado de Filho de Deus, e nascerá sobre o principado. Porque lá no livro de Isaías, ele diz: o seu principado está sobre seus ombros. Olha como a Bíblia mesmo, ela pergunta e ela responde. Né? Ela é um livro cheio de perguntas e respostas. Só quem pode dar a resposta certa para mim e as tuas dúvidas é a Bíblia, é a palavra de Deus, porque ela se completa, ela se concretiza. O desejo do coração de Deus ao nosso respeito, a respeito da nação, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Porque Jesus nasceu na lei mosaica para cumprir a lei. Jesus obedeceu seus pais para mostrar que a obediência é o princípio da sabedoria. Agora vem João, né? De 85 a 90 depois de Cristo. Devemos refletir aqui novamente que Mateus veio de 58 a 70 depois de Cristo, Lucas veio de 70 a 80 depois de Cristo, e João veio de 85, o evangelista João, veio de 85 a 90 depois de Cristo. E João foi quem batizou Jesus ali no Rio Jordão, porém, Deus, ele abre os céus e João vê os céus abertos e o Espírito de Deus descer sobre João, depois do batismo, e uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraz. E já no capítulo 14 de João, versículo 6, Jesus ali complementa e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
senão por mim. O que nós observamos nessa leitura é que sempre Deus, ele tinha o propósito de trazer o seu Filho amado. No livro de João, capítulo 3, no versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, em outras traduções é o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acredito que Deus havia um propósito maior quando ele fez a promessa, porque ele tinha o propósito de perdoar os pecados da humanidade e unir as nações em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e nós vamos responder em nome de Jesus.